Olá, pessoal. Vamos ver quem já vai entrando aí. Quem que já entrou aí agora? Olha só, a Carol já chegou aqui também. Boa Ah, a Carol tarde, Cris. chegou. Legal, Carol, boa tarde. Aqui são 5 horas, aí em Baltimore são 4 horas da tarde. 3. Três? São 2 horas o fuso? É que o Bolsonaro cortou o horário de verão. Ah, é verdade. São 3 horas aí então. Olha só, que legal. Vou E chamar hoje aqui não. Ô, Cris, vamos Isso. pedir pro pessoal primeiro, antes da gente começar a dar a aula, porque vai ser a aula hoje, gente. Então, É, o clica nesse Temer me... aviãozinho aí de baixo. O Tem um aviãozinho. aviãozinho. Vai Sim. clicar e vai mandar para todo mundo que acha que tem interesse na live, entendeu? Ah, meu Deus. Vamos lá então. Então, antes da gente começar, vamos chamar o pessoal, porque esse é um horário que geralmente, né, a gente não costuma fazer live, né, Cris? 5 horas, geralmente são Exatamente. 6. Então, Isso, eu vamos tava chamar todo pensando mundo. nisso também. Então Então, vamos. vamos aproveitar para chamar o pessoal, porque às vezes eles podem achar que é 6, se confundir. Então, vamos É chamar isso todo aí. mundo aí da lista. Tô fazendo a lição de casa aqui. Todo mundo aí chama aí os outros diabéticos, os DM3 também, Exatamente. certo? Nessas horas que a gente vê quantas pessoas a gente conversa, hein? Haja aviãozinho. É. Deixa eu ver se eu chamei todos aqui. Nossa, gente, tem muita gente que eu não chamei. Peraí. Tem uma lista aqui para baixo que eu tinha esquecido dela. Vamos ver. Então, gente, primeiro aí a Cris, né, Cris? Todo mundo aqui já se conhece, a gente precisa se apresentar, Cris, eu acho. A gente É precisa. isso aí. A gente vai definir alguns termos, eu acho legal a gente definir antes, porque para a gente entender o processo da insulina, né, no nosso organismo, como ela funciona, né, o verdadeiro papel, a gente tem que entender primeiro alguns dos termos técnicos, né, Cris? Que senão a gente vai falar e o pessoal. Ô, Carol, enquanto eu termino a minha lição de casa, que eu já tô acabando aqui, você não quer fazer uma breve introduçãozinha sua? Porque às vezes tem gente no meu Insta que não te conhece. Acho meio difícil, mas Você vai acha que. legal fazer? Faz uma breve introdução aí. Eu já falei no Stories de agora mesmo que você sabe tudo de diabetes. Mas, ó, mesmo, eu sempre aprendo uma Sabe coisa nova. tudo essa Ô, menina. Essa Cris, menina. você que é do lado da filosofia aí, sabe que a gente não tá pronto, né? Que a gente tá sempre aprendendo. Ah, sim. É, não dá para esquecer a máxima socrática, eu sei que nada sei. Isso você É, tem toda a razão. entendeu? Então, né, a gente tá aprendendo. Então, gente, a gente Mas a resolveu Carol fazer sabe essa tudo. live para vocês, porque eu e a Cris, a gente estuda, e quando a gente vai, a gente estuda, a gente fica mais fascinado pelos assuntos, a gente vê que a gente sabia um negócio e depois não é. É que nem aquele mito lá da gordura, né, Cris? De 1970. É assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, mais coisa aparece para saber. E aí a gente. é, Foi tudo surgiu de um artigo da Anne Baker. Vamos contar a história aqui, né, Cris? Que a gente leu e daí a gente ficou fascinado. Que o artigo é muito denso, tem muita informação. E aí a gente falou, por que a gente não traz esse assunto? Porque assim, gente, é cansativo. Quem Calma, tem. ô acelerada. Seguinte, Oi. gente, a Carol sabe tudo de diabetes, que a Carol é mãe do Lucas, que tem DM1 desde os Isso, 4 aninhos, agora ele vai fazer 7. E a Carol é enfermeira, formada pela Unicamp, com pós-graduação, se não me engano, na USP, né, Carol? Uhum. E aí depois ela se mudou para Baltimore, onde ela mora até hoje.
Exato. E coincidência não existe, mas ela caiu já logo no colo do pessoal que faz Very Low Carb, Type 1 Grit, Bursting, logo de cara no diagnóstico do Lucas. Uhum. E ela mergulhou de cabeça e é por isso também que o Lucas é tão bem controlado, assim como os pacientes que a Carol orienta, né? Ela orienta vários pacientes com um nível de excelência muito grande, que eu recomendo de olhos fechados todos os meus pacientes. E nesses quase 3 anos aí da Carol, foi um mergulho total no diabetes. Então, não estou exagerando se eu falar que ela é uma bíblia ambulante aí, porque sabe muito. Então, vamos embora agora. Mais ou menos. Tô sempre aprendendo. E aí a gente leu esse artigo, e aí a gente estava no mês do diabetes, e aí a gente falou, gente, a gente tem que falar sobre isso, porque é tão difícil a gente conseguir controlar o diabetes tipo 1, mas por que será? Certo? A gente fez essa pergunta. Por que será que é tão difícil a gente fazer o papel do pâncreas? Porque o pâncreas, ele é o pâncreas. Ele é o cara, ele tem muitas funções. E a gente só fica olhando, às vezes, só para as células betas, que é o que a gente perde no DM1, né? Que ocorre a destruição. Só que a gente não olha, porque o pâncreas, ele tem várias células. Ele não tem só células beta. Então, o legal da gente trazer aqui, Cris, eu acho que em primeiro lugar é falar que o pâncreas, ele tem células alfas, ele tem células deltas, ele tem outras células além da beta. E tem a função ainda que não é nem endócrina, é exócrina, parácrina. Exato. Então, melhor a gente pode explicar isso também. Então, as células betas, a gente fala que elas são responsáveis por produzir a insulina, que é o que falta no DM1, né, no diabetes tipo 1. Porém, gente, essas células betas, elas também produzem um outro hormônio, que é a amilina, que é pouco falado. Não produz só a insulina. Então, acho bom a gente começar já por aí, né? Aí a gente tem as células alfas, que produz o quê? O glucagon. A delta-somatostatina. E a delta-somatostatina. Então, a gente podia explicar o que é o glucagon, né, Cris? Porque a gente sabe que a insulina, a gente vai explicar qual é a função dela, só que pra gente entender o que a insulina faz, tem que entender o que o glucagon faz. Quem que é o glucagon? O glucagon é um contrarregulador insulínico, ele faz basicamente o contrário do que a insulina faz. Então, a insulina, ela quer estocar. O glucagon, ele quer jogar energia na rede. Então, ele sai quebrando tudo. Ele sai quebrando glicose, ele sai quebrando proteína, ele sai quebrando gordura. O glucagon, se ele não for inibido pela insulina, ele é um grande quebrador. Uhum. Ele quer jogar energia na rede. Veio o glicogênio, ele quebra em glicose. Veio proteína, ele quebra nos produtos todos da proteína. Veio gordura, ele quebra. A função dele é jogar gasolina para o carro correr. E a insulina, é isso que nós vamos falar, não é só, a função da insulina não é só o contrário, que é estocar e não jogar. A grande função da insulina é inibir o bichinho do glucagon, porque ele é bravo. Exato. Então é assim, na verdade, gente, o nosso corpo, ele funciona, né, que a gente fala perfeito. Ele tem um equilíbrio. Pra gente não ter hipoglicemia, a gente tem o glucagon, pra gente regularizar isso. Se a gente perde um, vai sobrar muito do outro. Só pra gente entender mais ou menos assim. Então, o que acontece? Aqui eu fiz um desenho, vou mostrar meu desenho, tá, Cris? Maravilha. Então, aqui, pessoal, eu fiz um desenho para vocês entenderem a ligação do pâncreas com o fígado pela veia porta, que ela é muito importante, que é o sistema portal, que a gente chama. Então, aqui a gente tem o nosso órgão, o pâncreas, ele está no fundo da nossa barriga aqui, desse lado aqui, o pâncreas. Atrás do estômago. A gente tem o pâncreas, aí a gente tem o nosso fígado aqui, que também está do lado direito, aqui fica do lado oposto aí, mas é do lado direito, tá? E aí, aqui a gente tem a veia porta que liga o quê? Que liga o nosso pâncreas. Traz pâncreas o sangue do pâncreas para dentro do fígado. Pro fígado. Então, o glucagon, gente, ele vai fazer o quê? Ele sai aqui das células alvo, vem aqui no nosso fígado. E faz o quê com o fígado, Cris? O que ele fala pro fígado? Joga um monte de glicose que está estocada dentro do fígado na forma de glicogênio, na corrente sanguínea na forma de glicose.
E também estimula a formação de glicose, a quebra do glicogênio e a formação de glicose, que é a glicogenólise e a gliconeogênese, esses dois nominhos que a gente adora aí. Então é assim, a gente, se tiver uma briga, só vocês entenderem mais ou menos, entre insulina e glucagon, a insulina sempre vai ganhar. Então, quando a gente tem a presença de glicose na corrente sanguínea, a gente libera insulina. Isso é um sinal para a gente liberar insulina. Só que a gente também libera glucagon. Aí também libera. Por quê? Para a gente não ter uma hipoglicemia. A gente é balanceado. Agora o DM1 perdeu a insulina. Ele não tem mais a insulina. Ele só vai ter o quê? Esse estímulo que vem das células alfas pro fígado e libera a glicose na corrente sanguínea. Então ele fica o tempo todo liberando glicose na corrente sanguínea. Exatamente. E aí, como que a gente faz para controlar isso? Injeta uma insulina na periferia. E aí, Cris? E aí, explica o que a insulina faz daí. Ó, então, para explicar isso aí, vou só fazer uma breve introdução das funções, das 3 funções do pâncreas. Então, ele tem a função exócrina, que é liberar enzima digestiva, amilase e outras para a nossa digestão. É um caninho que liga o pâncreas no duodeno e quando você come, essas enzimas chegam lá para digerir a comida. Tá. São enzimas, não são hormônios. Ele tem uma função chamada endócrina, que é a que mais a gente conhece, que é liberar os hormônios na corrente sanguínea, a somatostatina, insulina, glucagon, a insulina, a milina, o glucagon, tudo na corrente sanguínea. E tem uma função que para nós hoje aqui no tema da nossa live é a mais importante de todas, que é a função parácrina. O que é isso? A célula alfa, delta, beta, elas moram todas pertinho. E no ser humano é diferente do rato. Cada animal tem uma organização, mas elas moram tudo ali naquela ilhazinha. Então, quando a insulina é liberada, ela já está do lado da célula alfa e já inibe de cara o glucagon. Então, caiu glicose na corrente sanguínea, sinalizou com o aumento de insulina. A insulina, a primeira coisa que ela bloqueia é o glucagon, que ele mora do lado. Quando você não tem insulina sendo produzida ali na célula beta, ela está vindo de fora, ela está vindo do subcutâneo, que depois entra na corrente sanguínea e que vai pela corrente sanguínea chegar no pâncreas. Então, essa inibição do glucagon, ela fica imperfeita, porque ela está vindo de longe. Então, o timing não cruza e também a quantidade não cruza, porque um cheirinho de insulina na via parácrina já inibe glucagon. Agora, para vir lá de longe, precisa de muita insulina e demora para chegar. Então, é uma inibição imperfeita. Exato. E como é que eles perceberam isso? Porque foi assim, o que a gente ouve de insulina? A insulina é a chavezinha que vai lá na célula, abre a célula para entrar a glicose. Por quê? Porque a célula, a parede dela é uma cadeia lipídica. E a glicose, ela é diluída em água, mas ela não é diluída em lipídios. Então, ela não consegue entrar para dentro da célula se não tiver uma portinha aberta para ela poder entrar. Então, aí a gente pensa, então a insulina que vai lá, abre e entra. De onde surgiu isso, gente? Estudo em rato. Fizeram estudo em rato e viram que os músculos, eles captavam essa glicose que estava na corrente sanguínea. Aí colocaram isso como será a função da insulina. Eu dou insulina, abaixa a glicose do meu paciente. Dos ratinhos lá baixou. Então, a função da insulina é colocar a glicose para dentro da célula. Só que eles esqueceram que as próprias células, elas têm as portinhas, que são chamadas glúteos. Ela já tem essa portinha. Então, vou dar um exemplo. Como é que a gente sabe que a célula já tem a portinha dela lá? Quando a gente faz exercício físico, né, Cris? A gente faz exercício físico, o que a gente faz? A gente aumenta essas portinhas no músculo. Por isso é um ótimo modelo. Como é que um DM1 vai diminuir a glicemia com o exercício se ele não aplicou mais insulina? Então, quer dizer que a glicose entra sozinha. Entra sozinha. Então, você vai lá, faz o exercício, você expõe mais portinhas lá nas suas células para captar essa glicose. Aí, o que eles viram, Cris? Eles pegaram e fizeram um experimento lá com ratos de novo. Tiraram todas as células beta, todas as células betas do ratinho. E aí eles viram que a curva glicêmica era a mesma dos que tinham as células betas e dos que não tinham. Aí nesse experimento ficou claro
que o que manda essa glicose entrar para dentro da célula são os próprios receptores que as próprias células têm, que são os glúteos. Que não há necessidade da insulina em si. A insulina, quando a gente come, gente, a insulina que a gente injeta na periferia, ela meio que faz com que tenha mais portinhas lá nas células, além daquelas glúteos que ela já tem lá, para captar isso daí. Só que é aquela história que o Jason Fung fala do trem, de ter a insulina lá, de ter o vagão dos trens, de nós, pessoas, somos os açúcares, e a insulina chata é o guardinha lá, né? Aí a insulina fica falando, entra pra dentro da célula, entra pra dentro da célula, e não cabe mais, já tá lotado. Então, isso explica pra gente por que a gente tem que fazer dieta de baixo carboidrato. Só Vou explicar uma coisa essa parte para aí. eles, porque pra gente que ficou debruçada nesse artigo essa semana é claro, mas esse assunto é complicado. Mas A insulina, ela realmente empurra a glicose para dentro da célula. Mas a glicose, antes de ser empurrada pela insulina, ela entra por diferença de concentração. Então, se eu tiver hiperglicemia, a minha glicose vai entrar na célula, eu tendo ou não tendo insulina. Eu tendo ou não tendo insulina, ela vai entrar. Aí você fala assim, agora eu vou fazer um parênteses, porque senão vai ficar estranho deles entenderem. Ah, por que eu entro em cetoacidose? Está lotado de glicose para dentro. Você está falando que entra por diferença de concentração. Então, por que não entra e baixa a minha glicemia? Porque na cetoacidose tem uma situação específica, que é a acidemia, que aí vai impedir esse fluxo. Quer dizer, na acidemia, que o não excesso de corpos cetônicos, ele faz com que cause uma resistência, que aí não consegue captar essa glicose mais, e aí a gente tem a cetoacidose diabética. Isso. Em inglês tem um nome que eu esqueci, mas chama fluxo inútil. Quando muda o pH, mas é uma situação bem mais grave na cetoacidose, que aí tem muito beta-hidroxibutirato e acetoacetato, que são os corpos cetônicos, a glicose entra e é devolvida, entra e é devolvida, entra e é devolvida. Então, essa diferença de concentração para de funcionar. Mas no normal, se tem uma diferença de concentração, a glicose entra. Não precisa da insulina para isso. Apesar da insulina, sim, ficar empurrando um pouco mais. Então, isso que a gente vai agora falar daqui a pouco é que... Então, qual que é o papel da insulina? Se não precisa dela para empurrar para dentro. Por que a Carol falou que os ratinhos pancreatectomizados que não tinham insulina, porque não tinham célula beta, não desenvolveram diabetes? Porque esses ratinhos, eles estavam zero para receptor de glucagon. Eles não tinham insulina, mas eles também não tinham glucagon. O efeito que é para ser inibido do glucagon, que fica mandando glicose para dentro da célula, não precisava ser inibido pela insulina, que os ratinhos também não tinham, porque simplesmente não tinha glucagon. Toca o barco aí. Então, gente, mas aí o que acontece? Se a gente entender que tem que haver essa justaposição de insulina e glucagon, né, nas células alfa e células beta, elas têm que funcionar juntas. Se não tem concentração aqui de insulina, o glucagon ele vai ser perdido, ele perde o rumo, ele fica descontrolado no DM1. Então, a gente pode comer e haver aumento do glucagon ao mesmo tempo. E a gente vai trabalhar com uma insulina que vem da periferia, que vai demorar para chegar no nosso fígado e mandar um sinal e falar assim, fígado, para de mandar glicose. Entende? Então, por que eu vou botar muito carboidrato para dentro? É essa a questão. Eu vou dar um monte de glicose vinda na alimentação, mais aquela do meu fígado que está lá jogando glicose. E tem uma coisa muito legal aí, Carol, que é o fato da hiperglicemia por si só não inibir o glucagon. É a hiperglicemia que eleva a insulina e que aí inibe glucagon. Seria uma maravilha essa hiperglicemia direto. Eu nem vou falar que seria uma maravilha, porque a natureza é perfeita. E eu aqui querendo mudar a natureza, vou me dar mal. Mas o que inibe o glucagon é a liberação de insulina que a hiperglicemia provoca. Porque se eu não tenho célula beta e não injeto insulina, e eu comer e fizer hiperglicemia, o glucagon é capaz de aumentar. Ele aumenta, vai junto. É isso que mostra, que o glucagon aumenta junto ainda, no pós-prandial. Exatamente. Qual que é o mais difícil da gente controlar no DM1? O pós-prandial. Sim, porque tem glicose concorrente. Aqui produz e aqui entrou.
Exato. E olha que o negócio é tão interessante que às vezes a gente não entende por que faz um pico tão alto com uma comida que tem um X de glicose, mas não é muito. Por que vai lá na estratosfera? Porque o raio do glucagon não foi devidamente inibido. Ah, mas eu uso insulina. Mas a insulina é periférica, ela não Ela chega não vai igual, aqui, ó, igual gente. a A veia insulina que a porta. gente usa, ela não vai pegar aqui, ó. Tá vendo aqui? Exato. Inibir isso daqui precisa ser inibido. A Cris falou que vai criar uma bomba, botar aqui. Ah, eu vou ficar rica. Eu vou ficar rica, A porque Cris eu vai vou ficar rica, ela inventar vai uma criar uma bomba bomba pra botar aqui, gente, pra que inibir o glucagon. libera insulina direto na veia porta e inibe o raio do glucagon. Ó, se um dia vocês não me encontrarem mais no consultório, é porque eu fiquei rica e não tô mais atendeira, porque eu descobri a bomba que injeta insulina direto na veia porta para inibir o raio do glucagon. Então, essa inibição, gente, ela não fica perfeita. Precisa vir insulina lá da periferia, cair na corrente sanguínea. Até a coitada chegar lá, o glucagon já fez o estrago. Por isso que a dieta low carb é tão importante. A gente tem que cutucar a onça com uma vara bem longa. Cutucar com a onça com a vara curta não dá certo. Exato, exatamente isso. E aí, Cris, deixa eu ver o que mais que a gente ia comentar aqui. O que mais que a gente separou? Tem Do outros pâncreas. que tem o O que glucagon. acontece, Cris? Então, vamos supor, por que não tira o pâncreas inteiro, então? Aí a gente tira o glucagon, Cris. Mas tem glucagon no fundo gástrico e no duodeno. E aí? Assim como a somatostatina também. Por exemplo, a gente estava discutindo o caso de um paciente, eu e a Carol, que é pancreatectomizado. E ele tem muita mais tendência, dá um beijo aí para a Etienne, que acabou de chegar. Muito bom, sonho de bomba. A Etienne vai ser nossa sócia na empresa da bomba da veia porta. Isso. Então, o que a gente tava falando mesmo? Da pancreatectomia, né? Então, por que a gente não tira o pâncreas inteiro já? Legal. Então, como ele tem pouco glucagon, porque ele só conta com o glucagon do fundo gástrico e o glucagon que é produzido no duodeno, ele tem muita tendência à hipoglicemia, porque ele não tem quem faz o contrário da insulina. Então, tem que usar muito pouquinho insulina, porque tem muito pouquinho glucagon para inibir. Nesses ratinhos do experimento, olha que interessante. Olha, isso eu achei fantástico. Eles eram zero para receptor de glucagon. Eles fizeram uma alteração genética, eles não respondiam ao glucagon. Então, vejam, além deles pancreatectomizarem o rato, retirarem o pâncreas, ainda esses ratos, eles eram nulos para receptor de glucagon. Então, não tem como agir o glucagon. E aí, olha só, eles davam comida para o rato e o rato não tinha insulina, porque ele é pancreatectomizado, e a curva glicêmica não subiu. Como é que pode um negócio desse? O ratinho não tinha nada de glucagon e nada de insulina. Comeu e a insulina não subiu e a glicose não subiu? Como é que pode ser isso? Porque o grande papel que aumenta a glicemia é o glucagon. Como não tinha glucagon, não precisou de insulina para inibir. Parece que não é bem assim no cachorro e no homem. Então a gente não pode viver totalmente sem insulina. Mas é um modelo maravilhoso para a gente entender que essa visão insulinocêntrica, que só olha para a insulina no controle do diabetes, ela está extremamente incompleta. E você sabe que isso me gerou uma reflexão que eu acho que valeu a semana. Por quê? Muitas vezes aqui no consultório eu uso a Schultoff, que é uma insulina que tem um agonista GLP-1 que faz um papel de contrariar o glucagon. E eu vejo que a quantidade de Schultoff que eu tenho que usar para os pacientes é muito menor do que Tresiba, Toujeo, Glargina, Lantus e whatever. Olha que bom. Muito provavelmente pela inibição do glucagon. É fantástico isso. Isso é uma sacada que a Novo Nordisk teve. Não sei se eles foram por esse caminho, mas é fato que eles podem ter isso por esse caminho, caminho, porque esse conhecimento que nós estamos passando aqui hoje ele já é muito antigo. Ele nasceu com o nascimento, né, o pleonasmo da insulina. Ele é da década de 20. Eu não sei por que ficou debaixo do tapete. Os primeiros artigos falando do papel do glucagon datam da mesma década na qual foi feita a insulina sintética, descoberta por Bunting e Best.
e feita pela Lilly lá para 1920. Mas o assunto só veio à tona de novo na década de 70. E ainda tem muita gente que tem uma visão só insulinocêntrica. Ô, Cris, e conta da descoberta aí da leptina que você mandou hoje pra gente lá no grupo. Ah, é interessantíssimo. Essa é uma bomba, prestem atenção. Essa daí dá para ficar rico também, ó. Essa vai ficar rica, nós estamos dando várias ideias aqui para ajudar aí a melhorar o controle do eu ia falar, por que botaram essa informação para debaixo do tapete? Será que é o raio da indústria farmacêutica que a gente sempre bota a culpa neles? Olha, mas aí não dá nem para botar a culpa, porque gera um monte de pontos onde atuar que a indústria pode nos ajudar a tratar os diabéticos, né? Por exemplo, separando a ação da insulina. Fazendo o quê? Dando uma quantidade de insulina que precisa fazer o papel anabólico dela e ajudar a empurrar a glicose para dentro da célula lá e deixar esse papel inibitório do glucagon, enquanto a gente não inventa a nossa bomba colocada na veia porta, deixar exato. Esse papel para... Nós vamos construir essa, nós vamos ficar ricos. Quem vai nos patrocinar? A ideia a gente já tem. Pois é. Então, primeiro eles testaram com somatostatina. Só que a somatostatina, ela dá muito efeito colateral. O que ela faz? O que é a somatostatina? Tô perdida, Cris. Explica o que a somatostatina faz. Não sei. Então, dá náusea, dá uma nhaca, o paciente fica meio mal. Mas ela inibe o hormônio de crescimento, é isso? Explica o que ela faz. Sim. Na verdade, é o tratamento padrão para acromegalia, que é o tumor produtor de GH. Né? Eu não sei te dizer se ela inibe o GH em situação fisiológica. Eu sei te dizer que ela inibe o GH em situação patológica. O Sandostatin e o Sandostatin LAR, que é a somatostatina diária e semanal, são um tratamento gold standard para acromegalia. E eles têm efeito colateral, a gente já sabe disso. É que hoje em dia já tem droga mais moderna. Ó, eu vou tomar um cafezinho puro aqui só para minha insulina, sem querer cortar a Cris. Muito bom. Estou tentando diminuir o meu, porque é muito estimulante. Então, não deu certo. Com somatostatina, o experimento não deu certo. Tinha efeito colateral, piriri pororó. A amilina também poderia fazer esse papel. Isso, né? a amilina. A amilina poderia fazer esse papel. Eu não sei por que não testaram. E a grande opção que o artigo levanta... Não, a amilina tem até uma medicação para... tem uma medicação, sim, que vende aqui nos Estados Unidos, não vende no Brasil, que é a amilina. Só que parece que depende, depois de muito tempo de uso, parece que você, tipo, desenvolve uma resistência a ela. Eu não sei se isso é verdade. Olha só, né? Eu preciso me inteirar disso. Não sabia. Eu sei que tem a amilina comercial, mas eu não... Se ela não estourou em venda, é porque o negócio não foi muito para frente, né? Mas a opção seria usar a leptina para desplugar o efeito da insulina, deixar a insulina exógena, aplicada, subcutânea, fazer o papel dela lá anticatabólico, anabólico, de empurrar o resto da glicose para dentro, pororó, que é mais que a insulina faz. E essa inibição do glucagon ser feita pela leptina. Por quê? Porque aí o glucagon ia ficar bem inibido e a quantidade de insulina exógena que você teria nessas circunstâncias que usar seria muito pequena. Isso a gente já vê, de certa maneira, com o uso da Schulthoff, porque é uma maneira de inibir o glucagon. Agora, se você tivesse uma droga que fizesse uma inibição mais perfeita do glucagon, a quantidade de insulina decairia muito. E aí, qual é a vantagem da quantidade de insulina cair? Bom, duas óbvias não interferir no metabolismo do colesterol e não fazer o efeito anabólico de engordar. Se a gente já consegue usar quantidades muito pequenas de insulina, fazendo very low carb, protocolo do Bursting, e comendo 30 gramas de carboidrato por dia, imagina se você conseguisse deixar o glucagon quieto, que é o que acontece com esse pacientinho pancreatectomizado, que você tem que rebolar para ele não ter hipoglicemia.
Uhum. Exato. Então, aí a gente já pode ficar rica, Cris. Nós já temos várias ideias. Olha nossas Pois é, ideias Carol, aí. tem que arrumar um super engenheiro para produzir nossa bomba de insulina intraportal ou se não de leptina. Vamos ver o que o pessoal está Então, Cris, perguntando. aí o que que o pessoal pensa? Bom, é que nem eu falo, né? Outro dia eu até escrevi Ó, lá, que é praticamente minha insulina tá querendo patrocinar nós aí, Carol. Um beijo. que para a gente conseguir bloquear, gente, essa secreção do glucagon lá na veia porta, a gente teria que injetar muita insulina na periferia para conseguir chegar lá a uma quantidade suficiente para fazer isso. E aí a gente teria o quê? Uma hipoglicemia muito grave. Então, por isso, é muito difícil controlar a glicemia em quem tem DM1. E o que está no nosso alcance, gente? Reduzir os carboidratos que estão entrando para não ter que fazer esse boom de hiperinsulinemia na periferia. Porque qual que é a consequência, gente? Porque numa pessoa normal, ela não tem hiperinsulinemia na periferia. Ela não tem. E qual que é a consequência de colocar tudo isso de insulina na periferia para comer um monte de carboidrato? Então, É essa a reflexão da live no geral, Cris. ganhar peso, alterar o metabolismo dos lipídios, do colesterol. Um outro que é menos falado, mas que a gente sempre está com ele em pé, que é a ação da insulina em excesso nas células pré-cancerígenas, né? Porque a insulina, ela atua no Insulin Growth Factor, né? O receptor de IGF-1, ele tem uma similaridade com insulina, né? Então, se a gente puder funcionar com menos insulina, é muito melhor, né? Então, isso é legal para a gente entender a sensação de injustiça que os pais dos diabéticos têm. Poxa, eu tô fazendo tudo tão certinho, por que minha curva não fica flat? Gente, porque assim, mimetizar o que um pâncreas perfeito faz, não é que vocês estão fazendo errado, muitos de vocês podem estar, mas assim, não sei, então não conheço todo mundo aqui, mas é que é muito difícil, gente. Imagina, a célula beta mora do lado da alfa, aumentou a glicemia, já a célula beta tá com insulina e já cala a boca do glucagon. Mimetizar isso com insulina que não é a nossa, uma insulina, primeiro, que não é a nossa insulina, que é aplicada na periferia, que tem que chegar no pâncreas. Por isso que a gente precisa colaborar e não ficar revoltado se não der certo. Eu não vou mais fazer dieta direito, não dá certo, eu não estou num timing range de 90%. Minha curva não tá flat, olha lá do fulano, do Instagram também. No Instagram tá todo mundo flat. E quero ver o dia inteiro. Não vou mais colaborar. Não é, gente, é difícil. Pode se matar de fazer, que mesmo assim, de vez em quando vai dar uma caquinha. Só que uma caquinha não é suficiente para deixar ninguém cego, ninguém amputado, graças a Deus, ninguém perdeu o rim. Então não precisa ficar revoltado se não ficar flat. Ô, É porque Cris, é muito perfeito. exato. Gente, outra coisa que a gente pode tirar de lição disso, quando a gente aprende que o glucagon está descontrolado no DM1, a gente pode tirar disso daí também porque que DM1 tem hipoglicemias e muitas vezes muito grave. Porque o glucagon, gente, é nosso sistema de defesa também da hipoglicemia. Qual que é o primeiro sistema de defesa? Fome. Depois vem o glucagon e depois vem a adrenalina. Então, o que acontece? Se nosso glucagon está descontrolado, a gente só vai perceber quando a gente estiver já lá com taquicardia. Muitas vezes eu coloco a mão no coração do meu filho, eu falo que eu vejo que está disparado, hipoglicemia na certa. Entendeu? Vou contar o que aconteceu hoje. Esse exemplo de hoje. Estava eu dormindo, daqui a pouco vem o Lucas. Aí ele fala para mim, my heart is beeping, my heart is beeping. Ele nunca falou isso pra mim, ele veio e falou. Chequei a glicemia dele na ponta de dedo, 53. Por quê? Porque ele não tem esse sistema de defesa do glucagon. Porque o glucagon só vai funcionar se ele estiver lá nas células beta, a insulina, o nível de insulina que vai estar
influenciando o glucagon. Eles funcionam justapostos. Se eu tiver, o glucagon está desregulado. Ele não vai te proteger contra a hipoglicemia. Não vai. Ou lembrar que o que a gente faz com um diabético tipo um desacordado, que não consegue chupar o melzinho nem nada, você injeta glucagon. Né? Então, é nada na natureza, a gente não pode ter raiva de nada. Eu falo que meu filho não pode, que acordou com os 2 joelhos picados, coçando de pernilongo. Eu falei, não é para ter raiva do pernilongo, ele tá fazendo a função dele, que é chupar seu sangue. Você come bife, ele come seu sangue. Não, dá para você se proteger, mas não é para ter raiva da natureza, não tem nada de errado na natureza. Ele tem a função dele. O que acontece é que perde a regulação fisiológica quando não tem insulina para contrapor. Né? Exato. Aí eu fui lá, conversei com ele e falei, Lucas, isso daí que você tá tendo é um sinal de hipoglicemia. Muito obrigada por você ter me avisado, né? Expliquei pra ele, né? Você tem que sempre me avisar, checar a glicemia, ver se fez certo. Era isso mesmo que você tinha que ter feito, essa atitude, né? Que você tinha que ter tomado. Mas isso nos mostra mais evidências de que a falta das células beta, elas acarretem mais coisas ainda que dificultam o controle. Não é só assim, gente, vamos fazer um transplante, vamos resolver isso. Cris, se eu fosse tão simples, já teriam descoberto a cura, certo? Exatamente, exatamente. E olha, refletindo sobre isso que aconteceu com o Lucas, então, acho que fica pensando, poxa, mas ele tem glucagon, que a célula dele alfa é perfeita. Por que o glucagon lá não foi lá e não protegeu o menino? Por quê, gente? Por mais que a Carol seja muito expert em acertar a insulina do Lucas, nunca a gente acerta como o pâncreas acerta. Então, o que estava acontecendo com o Lucas naquela hora? Ele estava com uma quantidade de insulina suprafisiológica. Então, o glucagon até queria ajudá-lo, mas ele estava inibido pela insulina. Então, não deu para o glucagon ajudá-lo, porque a quantidade de insulina que vinha de fora estava inibindo. Num feedback parácrino, ali do lado, ali tete a tete, isso não acontece. Né? Exato. Eu falei que não fica no alvo para hiper, mas é a mesma história para hipo. Não fica no alvo porque a inibição não é tão perfeita. Diga. Então, mas aí outra questão que a gente teria que seria difícil, porque muita gente quer fazer o pâncreas biônico, né? Mas olha a dificuldade da própria concentração, que não é igual em todos os lugares, né? Lá na veia porta é uma, na periferia é outra. Então, é totalmente diferente as concentrações de insulina que a gente tem numa pessoa normal. Como é que a gente vai imitar isso, gente? Exatamente, é muito perfeito. É algo assim que a natureza é de uma perfeição inacreditável. Como é que a gente vai chegar? Você viu o tanto de coisa que a gente tem para descobrir sobre diabetes ainda. Muita coisa. Alguém perguntou a Jaqueline se diabético tem que tomar café sem adoçante. Não tem necessidade, Jaqueline. Pode usar adoçante, não tem problema nenhum. Desde que você não use frutose, esses adoçantes que não são adoçantes. Ô, Cris, mas vamos colocar aqui. Aí a pessoa lá fez a pancreatomia, né? Tirou o pâncreas. Só voltando um pouquinho nesse assunto. Aí, a minha dúvida que eu tava questionando com a Cris é assim, bom, a gente sabe que tem que ter um tanto de proteína, não, de insulina, para manter músculo, massa muscular. E aí, como saber quanto que é essa quantidade que eu preciso para não perder massa magra, gente? Olha a dificuldade do negócio, não é tão simples assim. Né? A falta da insulina leva a um status catabólico, né? De catabolismo, de quebra, e não forma massa muscular. Tanto que um diabético tipo 1 descompensado tem muita dificuldade de criar massa muscular. Foi o que o Dr. Burstein contou, que enquanto ele não compensou, ele era um ratinho raquítico, não formava massa muscular de jeito nenhum. Se matava na academia e não virava nada. Aí quando ele entendeu que funcionava para ele, que era a dieta very low carb, começou a ter glicemias decentes, ele começou a hipertrofiar, começou a ir para academia e começou a ficar bombadinho. Exato. Então aí é outra dificuldade, né? Que fala assim, mas então é só tirar o pâncreas, vai tirar o glucagon, vai tirar a insulina, beleza, e só injetar insulina na periferia. E não é, se fosse só esse
né? Se fosse assim que a gente resolvesse o de DM1, seria fácil, mas não é. Ó, Então. deixa eu, só E vou. no cérebro, Cris, também, que tem a ação da insulina, se você quiser. O cérebro é um dos órgãos que precisa um pouco da glicose, não funciona só com corpos cetônicos. E a hemácia definitivamente não consegue ficar sem glicose, o resto do corpo todo consegue. Mas o que você queria falar? Explica aí a ação que você. Eu acho que eu não captei. Explica você, que eu acho que eu não captei o que você queria falar, porque eu tô lendo aqui o povo postando e eu preciso responder para a Jaqueline e para a Deixa eu Elce. ver aqui o que eu tinha colocado Mas aqui. explica aí, explica o mecanismo enquanto eu me concentro aqui no povo. Não, Cris, é que. Na verdade, não, é que assim. Não é questão só da insulina agir no cérebro, é assim. Porque todo mundo fala assim, gente, quem tem DM1 e começa a ter resistência na periferia à insulina. Porque assim, o músculo, gente, ele faz o quê? Ele causa essa resistência e prefere utilizar o corpo cetônico quando você está na low carb, porque ele quer preservar, deixar essa glicose para o cérebro e para as hemácias, para os lugares que mais necessitam dessa glicose, entendeu? Que são Faz uma realmente, resistênciazinha insulínica fisiológica, que né? realmente depende. Então, assim, quando a gente tem lá a hipoglicemia no DNU, gente, é assim, a gente não fala assim, pode ter até esse valor que meu filho teve, né? 54 até. Depois de 54 é severa, né? A gente considera. Mas não é bom ter. Por quê? Porque algumas células do nosso corpo precisam realmente dessa glicose. Então não é assim ter zero, né, Cris? Porque o pessoal fala assim, pode ter zero? Não sei se pode ter zero. Eu tenho uma pulguinha atrás da orelha desse negócio de ter zero. Porque, que nem você falou, os glóbulos vermelhos, né, as hemácias, e mais o nosso cérebro, ele precisa, sim, de um pouquinho lá, que o nosso corpo tenta compensar quando a gente tá lá na very low carb, por exemplo, que é o caso do meu filho. Então, tem um efeito protetor? Tem, porque o cérebro funciona com os corpos cetônicos também. A gente já sabe disso, né, Cris? Mas fica inconsciente por quê? Porque o cérebro desliga, gente, desliga. É como se ele entrasse num. Deu a hipoglicemia severa lá, deu a hipoglicemia, perdeu a consciência, é como se o cérebro desligasse. E a hipoglicemia muito grave, ela causa microaneurismas no cérebro e rompimento. Entende? Então não é para ficar nem hiper nem hipo. Nenhum dos dois. Carol, meu filho, no Lucas, abaixo de 70 eu corrijo, porque não tem nada de benefício de manter mais baixo que isso. Mas é interessante isso, porque você vê assim, por que o pessoal que faz low carb, cetogênica, que não é para diabetes, fica postulando que não precisa de glicose, que o corpo piriri poró. Mas aí tem uma questão que é a seguinte. Primeiro que quem está em very low carb há muito tempo suporta uma glicemia muito mais baixa, porque o corpo está girando com corpos cetônicos, então a pessoa... Você vê o pessoal que faz jejum intermitente prolongado, que faz jejuns enormes, eles ficam andando por aí com 45 de glicemia, porque o corpo teve tempo de se adaptar. Tá girando com corpos cetônicos. E outra, que esse pessoal, ele tem os mecanismos de proteção intactos, célula beta alta, qualquer coisa... Eles estão ali, então eles não vão desmaiar. Agora, mesmo um diabético tipo 1 que faz bursting, que tem corpos cetônicos rodando, que está na very low carb, se entra insulina demais, ele não tem esse feedback perfeito, o corpo não tem como adaptar uma glicose de 40 de repente. E hipoglicemia é muito grave. Hipoglicemia, além disso que a Carol falou, que são das lesões cerebrais... que ela faz de muito perigoso? Ela, vamos ver se eu acerto falar essa palavra. Ela desestabiliza e rompe a camadinha externa das placas de ateroma, de gordura nas coronárias. Então, você tem uma placa de ateroma firme que obstrui 30% da artéria
e que não rompe, você vai morrer com ela, apesar dela, sem ela, não vai acontecer nada. Agora, a hipoglicemia, ela faz migração de macrófago para a camada externa da placa de ateroma. E eles têm enzimas corrosivas, então corrói a capinha e estoura a placa de ateroma. Aí ela era pequenininha, ela tinha 30% de obstrução. O que acontece se eu cortar a minha pele? Não cicatriza? E eu cicatriza, não vai lá, o hidrogênio cicatriza. Sim, exato. Então, a placa que rompeu também cicatriza. Mas é legal cicatrizar alguma coisa dentro da coronária? Vai fazer um montinho. Ó, a casquinha que faz na pele é um montinho. Tanto que você arranca a casquinha. Agora, a casquinha dentro da coronária vai obstruir a coronária. Então... o Dr. Mário Saad, que a Carol deve conhecer, que é uma potência lá da Unicamp, ele dá uma aula que é super interessante, que fala que a causa mortes mais preocupante da hipoglicemia não é nem a arritmia, que todo mundo acha que é, mas é lesão aguda de placa de ateroma com infarto mesmo. Então, a hipoglicemia tem que evitar a todo custo. E, na minha opinião, e eu sei que da Carol também, o melhor jeito de fazer isso é implementar o que a gente chama The Law of Small Numbers. The Law of Small Numbers, que é a lei dos pequenos números. Que é isso? A dieta Very Low Carb, ela vai fazer com que você use muito pouca insulina. Com muito pouca insulina e muito pouco carboidrato, você não está sujeito nem a tantas hipos, nem a tantas hipers. É isso. Depois que a Carol fizer a réplica aí, eu vou responder um pessoal aqui. Não, pode responder aí, Cris. Então vai. Deixa eu ver se eu lembro. Queria falar para a Jaqueline se o netinho dela ainda não tomou contato com essa história de comer pouco carboidrato. A gente não está querendo fazer lavagem cerebral, não, gente. Tem horror de lavagem cerebral, mas... Gente, não é isso. É porque se a gente entende qual a real função da insulina, não tem porquê a gente... Esse mecanismo aqui que eu expliquei para vocês aqui da veia porta, se vocês olharem aqui o desenho de novo, para quem chegou agora e não pegou o início da live, que a gente mostrou, né, que eles mostrando o pâncreas, a veia porta, o fígado, a ligação. O nosso fígado, gente, ele é uma máquina, ele produz muita glicose. O que acontece no DM2, Cris? Você pode explicar. Ferra aqui o fígado. Lota ele, deixa o fígado gordo. E aí? Aí não resistência à ação da insulina. Explica aí, Cris. Até tem, a pessoa até tem insulina. Só que o que adianta ter e não responder? Fica como se não tivesse. Aí você dá um baita tratamento, dá droga moderna, coloca fulano em dieta low carb, melhora a esteatose hepática. Aí daqui a pouco você tá usando nada quase de remédio. Ué, mas como assim? Fulano tava com 300. Lembra que eu te falei ontem, Carol? Eu falei isso pra você no WhatsApp ontem, que às vezes... O fulano tá com 300, com 8 de hemoglobina glicada. Aí você faz o raciocínio igual do DM1, você fala, nossa, insulina para ontem. Aqui no consultório eu tenho várias pessoas que chegaram assim que nunca usaram insulina. Por quê? Restabelece a própria insulina que ele tem. Fica parecendo que não tem, mas ele tem. É que ele tá mergulhado na resistência insulínica. Aí emagrece, melhora a esteatose. Você usa drogas que, graças a Deus, a gente tem drogas maravilhosas para usar hoje para DM2. Restabelece e ele fica super bem, né? Eu tenho uma paciente que chegou com 7,5 de glicada, com 36 de MC, fazendo uns destros altos. Eu acho que essa glicada ela ia subir, dado aqueles destros que eu estava vendo, e que eu usei 2 drogas que não são insulina. Eu apresentei o caso dela ontem. Ela está 17 quilos mais magra, ela tem mais de 60 anos. E tá com hemoglobina glicada de 5,8. E aí o destro que ela fez antes da consulta deu 94. Então, quer dizer, ela tinha insulina, só que não, a célula alfa, ela também fica mergulhada na resistência insulínica. Ou seja, aquela insulina que é necessária para impedir a ação do glucagon, se você secreta ela, mas você está numa situação de resistência insulínica, nem a célula alfa vai responder e o glucagon fica solto. Exato, é isso que acontece no DM2, porque deve ter gente aí assistindo a gente que tem DM2. Então,
A Cris acabou de explicar o mecanismo do DM2. Repete aí, Cris, como é que é? Esse Então, negócio da é célula assim, alfa ó, eu tenho insulina. O DM2, via de regra, ele tem insulina. Se ele não tá morrendo de sede, de fome, emagrecendo, indo no banheiro toda hora, é porque ele tem insulina. Ah, mas eu tenho insulina, tô diabético? Sim. Você tem uns 30% da capacidade de secreção de insulina, que já é bastante. Uhum. Mas esse pessoal geralmente está gordinho e está com resistência insulínica. A insulina tem, mas não age. Então, a célula alfa produtora de glucagon não fica inibida. Ela continua liberando glucagon, apesar de ter um monte de Exatamente. insulina. Apesar de ter um monte de insulina. O que mais? Eu não sei como é que é o nome dela, ou dele, é a El Banks. Já vi, mandar um beijo aqui, porque é nossa telespectadora assídua. Ela disse que perdeu muita massa magra fazendo low carb. Isso me preocupou a hora que ela falou, porque não é isso que a gente vê. Então, Algum coelho no mato tem. mas ela tem DM2, DM1, Cris? O que que ela tem? Então, ela não é minha paciente. Eu não sei. Eu não sei Porque porque uma ela foi das fazer formas de você preservar a massa seria, né, que o Dr. Bernstein fala, você tem que comer mais proteína e injetar insulina para essa proteína. Você tá cobrindo proteína? Se você for DM1, né? Gente, low carb não leva. Eu não sei o caso específico dela. O que leva um paciente a perder massa magra é um diabetes descompensado. É, descompensação glicêmica. Dieta low carb não leva ninguém a perder massa Mas você magra. tem que cobrir também, na hora que subir, você tem que cobrir essa proteína, né? Que vai subir tardiamente. Então você vai comer mais, mas você também tem que cobrir com Sim, insulina. para fazer o efeito anabólico. Senão você perde o efeito anabólico que aquela proteína poderia ser incorporada e não é, né? Porque você perde o efeito anabólico se você não tiver insulina. Então, Aqui, ó, ela tá dizendo aqui que ela tem DM1. A Cléa, oi Cléa, tudo bem? Ela tá dizendo que tem DM1. Então, Cléa, provavelmente, se você perdeu massa magra, não é por causa da dieta low carb. Eu vou chutar aqui, né? Mas pode ser porque eventualmente estava descompensado, comendo pouca proteína. O chegar dos anos, né? O passar dos anos nos faz catabolizar o quem tem? envelhecimento. Vamos colocar aqui, Cris. É assim, gente. Criança de 2 a 5 vezes mais. O quê? 5 vezes Quantidade de proteína. Idoso, pela diminuição dos hormônios, porque assim, quando a gente vai ficando mais. O nosso corpo vai parando mesmo, normal, é evolução, né, Cris? A gente vai parando nossa produção hormonal. E aí tem que comer mais proteína também, quem é idoso. A quantidade de proteína não é a mesma para todo mundo. Tem que saber ver isso, tem que saber ver quanto de proteína você realmente precisa. Se a criança tem que comer muito mais, tá em fase de crescimento. Eu falo que os tijolinhos, senão a criança para de crescer se não comer proteína adequada. E você sabe que idoso, que é outro povo que tem que comer proteína, né? Aquele vídeo maravilhoso do Ted Neyman, em que ele explica por que tá tendo tanta sarcopenia nos Estados Unidos, porque a pessoa vai ficando mais velha, vai adquirindo aquele hábito, que sei lá de onde surgiu, de tomar lanche da tarde e abolir o jantar. Então, chega nessa idade que começa a Por fazer conta isso, disso. cai Olha, ainda Cris, mais essa o pergunta é nível de legal. proteína. Essa pergunta é legal. Por que, Nós que a vamos ter glicemia que sobe no terminar e jejum? reiniciar a live. Oi? Por que, que a glicemia sobe no jejum? Ah, legal, legal. Acabamos de falar aqui, vai, responde aí, Cris. Por que que sobe? À noite, gente, a gente tem uma depuração maior da insulina. Quer dizer, a insulina, ela desaparece mais da corrente sanguínea no período noturno. Então, se a nossa insulina vai perdendo a ação numa velocidade maior no período noturno, o glucagon no período noturno ele fica mais liberado. Outro dia um paciente falou: ai, doutor, tem alguma coisa errada no meu tratamento. Como é que eu posso dormir com 90, não comer nada e acordar com 124? Por quê? Porque o glucagon vinha bem inibido com a depuração da insulina, que é maior no período noturno, o glucagon perdeu a inibição, ele pôde agir e você não comeu nada. Por E isso que a acordou com a gente fala glicemia que a maior. insulina à noite dura menos do que a insulina durante o dia. Por isso que precisa da dose lá à noite. Por isso o fenômeno do alvorecer.
Exatamente. E às vezes tem que acordar a mãe lá às 5 horas da manhã para dar insulina na criança. É isso, porque a insulina é mais destruída no período noturno. É. O que mais? Meu filho DM1, glicada de 5. Ah, a Renata tinha feito uma pergunta, mas vamos lá. Meu filho DM1, glicada de 5,9. Começou a fazer exercícios físicos, acompanhado pelo Thales, um beijo pro Thales, e perdeu 4 quilos na low carb. Segundo a Nutri, exercícios aeróbicos podem fazer perder massa magra. Também não concordo. Também não. Você daí não tem nem o que comentar. Na minha opinião, isso é equivocado. Também acho. A Ivana está dizendo aqui, tem alguma palavrinha que eu não entendi, por conta só do fenômeno do alvorecer. Eu acho que na hora de digitar saiu alguma coisa errada, Ivana. A Renata, minha amiga nutricionista, tinha perguntado uma coisa mais específica sobre insulinoma. Vamos ver se eu volto. Meninas, essa semana uma paciente de 12 anos estava com 111 de insulina basal, 1.158 pós-sobrecarga. Vocês investigariam insulinoma? Não, esse aí é um caso bem raro. Olha, o insulinoma, o que chama mais atenção, até antes de você fazer qualquer exame na criança, no adolescente, eu tive uma paciente chamada Morgana com insulinoma. Paciente clássico de paciente com insulinoma. Hipoglicemias graves, igual o César, Carol. Hipoglicemias graves, com perda de consciência e paciente engordando muito. Engordando absurdo. A Morgana era obesa, a hora que ela foi para o HC, descobriram finalmente onde estava aquele raio daquele insulinoma, porque já sabiam que ela tinha, mas não achavam o raio do insulinoma. A hora que acharam onde que esse bicho estava se alojado, tiraram. Ela perdeu peso, por quê? Ela não queria comer, coitada, mas ela tinha que comer o dia inteiro para não morrer de hipoglicemia. Agora, essa insulina alta, se o paciente não está tendo hipoglicemia grave, perda de consciência, engordando, é de se desconfiar que tem uma mutação no receptor de insulina que secreta, e o paciente consegue ser ao mesmo tempo diabético e ter uma insulina muito alta. Lembra que a gente viu um caso há uns meses atrás, que dá até um MBO, que parece que não era bem, a pessoa estava meio que simulando? A gente viu, né, um caso no Instagram. Ih, ficou chateado, porque parece que a menina não estava simulando. Né? Sei. Que tinha doses cavalares de insulina e tinha que fazer, acho que, como é que é? Aquele procedimento para tirar os anticorpos, que é anticorpo contra a insulina. Você dá insulina e não resolve. Mas é muito raro. Esse caso, Rê, tem que ir para a universidade. É um caso muito raro mesmo. Se tiver essa clínica que eu falei, perda de consciência, engordando muito, aí a chance de ser insulinoma é altíssima e tem que ser investigado rapidamente, tem que operar e tem que tirar esse tumor produtor de insulina aí. Deixa eu ver. Alguém falou de hipoglicemias noturnas também. É porque a gente, até certo horário, até 1h da manhã, mais ou menos, a gente tem o quê? Aumento da sensibilidade à insulina à noite. Então, vai corrigir, se for corrigir à noite uma hiper, com metade da dose. A partir da 1h às 2h, começa o quê? Liberação do hormônio do crescimento. Vários hormônios começam a ser liberados a partir desse horário, que daí a gente tem das 2 às 8 horas da manhã, que a gente chama que é o fenômeno do alvorecer. E aí a tendência é aumentar a glicemia. E até a 1h, a tendência é abaixar. Se você toma uma dose de insulina basal antes de deitar, todo isso injetável tem pico. E esse pico pode cair, por exemplo, 5 horas da manhã. Aí você vai falar pra mim, mas Carol, 5 horas da manhã não era pra estar aumentando, minha glicemia tá baixando, tô tendo hipo? Porque você tomou uma dose muito maior de basal que você deveria ter tomado lá no começo da noite. Ela deu o pico lá às 5 horas da manhã e aí teve uma queda. Sim, lembrar que o GH, como a Carol acabou de falar, é de secreção noturna, e o GH, assim como o glucagon, é um contrarregulador insulínico. Exato. Será que nós vamos ser derrubadas, Carol, 18 horas? Acho que não, acho que o Instagram não tá mais derrubando a partir depois de 1h. É? Eu já ouvi uns Nossa, boatos aí. Eu tô precisando deixar de preguiça e fazer mais live, ó. Não tô nem então, ó, das regras.